Eu acho que o sistema pode entregar o Moraes. No Brasil, é mais um do Centrão, amigão do Bolsonaro, que o Bolsonaro, na verdade, queria como amigo. Agora, quanto tempo isso vai durar, a gente não sabe. Eu acho que, inclusive, é simbólico essa visita do Ciro ser a primeira, né, autorizada depois dos advogados. Eu acho que representa muito aí a quem o Bolsonaro decidiu servir. O Alexandre de Moraes provavelmente será isolado institucionalmente. Veja, o impeachment do Alexandre de Moraes é algo muito improvável. Mas o seu isolamento institucional, e eu explico, é muito provável. O que seria o isolamento institucional do Alexandre de Moraes? Ações que facilmente, né, cairiam em suas mãos, ações mais políticas que cairiam em suas mãos, deixarão de cair. A gente sabe que o sorteio do Supremo Tribunal Federal nas ações é a mesma coisa que a eleição brasileira. Ninguém sabe e ninguém vê. A gente só acredita na informação que nos é repassada. Olá, amigos e amigas. Saindo agora da casa do meu presidente Jair Bolsonaro, fui autorizado pelo relator ministro Alexandre a visitá-lo, seguindo todas as normas. Pelo meu amigo ele falou, Alexandre? Acabou de ver saindo. Quero fazer um relato. Encontrei este grande brasileiro, esse homem de bem. Não vou dizer que ele não estava triste, mas é uma pessoa que acredita muito ainda no nosso país, em Deus. Eu espero que a gente possa superar o mais rapidamente possível essa situação. Fui recebido pela dona Michele, uma pessoa que também acredita muito em Deus, e dizer que nós estamos aqui fazendo o possível para superar esse momento difícil da nossa democracia. Vamos em frente. Viva Jair Bolsonaro, viva o povo brasileiro. Tá aí, ó. Esse é o Ciro Nogueira. Amigas, pode tirar o som. Eu tenho um comentário para fazer de uma análise que até escrevi há pouco no meu X, do que pode acontecer nos próximos meses, o que o establishment deseja fazer no Brasil na política. Eu acho que o sistema pode entregar o Moraes, pode facilitar para os envolvidos nos atos do dia 8, não falo de anistia, mas de redução de pena. Já existe um projeto, inclusive do governo, para ajudar essas pessoas. O Lula pode ser, ou pode perder, ou pode escolher não ser candidato à reeleição, e o Tarcísio ser candidato. Mas em nenhum desses cenários, ou em um único cenário, tudo isso acontecendo, o Bolsonaro será privilegiado. O objetivo do establishment do Centrão é tirar também o bolsonarismo da política eleitoral, haja vista que depois da eleição, estou falando aqui de um cenário, de uma suposição, do que eu estou achando. Depois da eleição, eles terão uma outra realidade do bolsonarismo, que não elege mais deputados, não vai eleger com a mesma força, então não é mais necessário. Eu acho que o Bolsonaro, ele não vai conseguir se livrar, mesmo que entreguem a cabeça do Moraes ao povo. Tem uma revolta constante, inclusive, de boa parte dos ministros do STF com o Alexandre de Moraes, mas isso não vai beneficiar diretamente o Bolsonaro. Essa é minha opinião. Eu sempre falo, quando eu tenho fonte, ninguém me disse nada, eu estou achando isso. Não sei o que o ouvinte acha, mas o establishment vai tentar apaziguar o Brasil dessa forma. E o que o Ciro Nogueira falou do Bolsonaro, nenhuma surpresa, né? Ele ainda, eu tenho certeza que o Nogueira aumentou o discurso aí nesse vídeo, no sentido em que ele diz que o Bolsonaro deseja o melhor para o Brasil, defende o Brasil, ama o Brasil. Eu acho que o Bolsonaro chorou nessa reunião aí com o Ciro Nogueira, mas nenhuma surpresa, né? E o Ciro, não sei se ele fala no início do vídeo, ele fala amigo Bolsonaro, ou ele também fala amigo Moraes, eu entendi errado. Só o trecho, o áudio
Logo na introdução, por favor, ô Júnior. Olá, amigos e amigas. Saindo agora da casa do meu presidente Jair Bolsonaro, fui autorizado pelo relator ministro Alexandre a visitá-lo, seguindo todas as normas. E como a imprensa acabou de ver saindo, quero fazer um relato. Encontrei este grande brasileiro. Ah, não, pode tirar. Não, ele não falou isso não, confundi, mas é porque o Ciro Nogueira é muito próximo do Alexandre de Moraes, para você que não sabe. O Tarcísio, segundo os jornais, também não tem informação. Eu tinha, mas nos últimos 20 dias eu não obtive informação sobre. O Tarcísio parece que brigou, mas discutiu com o Moraes. Então, sem se falar um tempinho aí. Agora, o Ciro Nogueira sempre teve uma boa relação com o Alexandre de Moraes. 8h50, Vanessa. Pois é, eu acho que o Ciro Nogueira já sabe qual que é o destino do Bolsonaro e tudo mais, mas ele tem que fazer esse tipo de sinalização, né, Timóteo? Ele é um dos que faz parte aí dos inimigos que o próprio Bolsonaro escolheu como amigo. O Bolsonaro tinha essa vontade latente no seu coração de ser aceito pelo grupinho, e ele buscou esse tipo de aliança com Ciro Nogueira, que já fez parte de todos os governos, que não tem nenhum tipo de ideologia, de amor à pátria, de valor considerável que não seja o valor pelo poder, né? O valor do Ciro Nogueira é estar nas entranhas do poder, e é isso que ele faz com maestria há muito tempo aí, dentro desse processo político no Brasil. É mais um do Centrão, amigão do Bolsonaro, que o Bolsonaro, na verdade, queria como amigo. Agora, quanto tempo isso vai durar, a gente não sabe. É uma sinalização humana o que ele está fazendo, né? Eu acho que todos nós aqui, apesar das duras críticas que temos ao Bolsonaro, de falarmos a verdade e tudo mais, eu acho que é senso comum aqui que ninguém acha que o Bolsonaro deveria estar preso, né? Claro. Eu acho que todos aqui são contra a prisão do Bolsonaro e contra tudo que está acontecendo aí agora. É um fato que já estava previsto, que já estava desenhado, né, que foi motivo, inclusive, de muita repreensão sobre nós aqui, que falávamos que essa prisão era prevista, como se o fato de dizer que era previsível fosse algo como quem diz assim, eu estou desejando. Não é simplesmente previsível, porque, diante dos fatos, a tendência é essa. Agora, o que o cenário aponta, Timóteo, é um cenário de incerteza. Eu não sei que tipo de informação um Ciro Nogueira tenha nesse momento para ele estar fazendo também essa sinalização. Será que ele já está entendendo aí que também possa estar aí o Moraes em complicações? Porque, e entenda, eu não estou falando que o Moraes está em complicação só por causa desse problema aí com a direita. O Moraes é uma pessoa que também tem seus dias contados diante do Lula, tá? O Lula também não quer a perpetuação de poder do Moraes, ele quer um sucessor que alavanque o seu projeto de poder, que é o Foro de São Paulo. Será que o Moraes está nesse projeto? Eu afirmo aqui que não, que existe uma ruptura sinalizada entre o grupo político da vice-presidência e da presidência da República. E o Moraes, ele representa o grupo político da vice-presidência da República. Ambos de esquerda. Não sei se nem o vice ainda, viu, Vanessa? Eu acho que ele já está sozinho já, viu? Há muito tempo ele já está sozinho nesse negócio. Mas a gente está numa situação, Timóteo, onde a gente tem essa questão aí, né? Muito séria e muito grave para ser tratada aqui no Brasil com muito ceticismo, porque, de fato, a gente tem aí a possibilidade de uma ruptura com o Moraes do próprio governo atual, não por uma questão diplomática, né? Mas também é interesse do Lula demonstrar valor às instituições e tudo mais. Então, a gente está num lugar aqui onde é difícil entender o que é que vai ser cenas dos próximos capítulos, porque, por outro lado, o Moraes é implacável. Ele vai dobrar, na minha opinião, ele já dobrou a aposta e vai dobrar ainda mais. Quanto mais vier do lado de lá, ele mais vai dar do lado de cá para cima do Bolsonaro. Eu não sei, viu? Você acha que ele vai recuar? Não, em relação ao Bolsonaro, não, você tá certo. Eu quis dizer, eu não sei,
do futuro do Moraes. Eu sempre disse, Vanessa é prova disso, tem quase 3 anos que eu falo, e eu era o único que dizia isso. E agora a gente vê, né, confirmando exatamente essa minha tese. O Moraes sempre agiu sozinho. Por mais que ele, naquela época, tinha, né, um acordo, um apoio por parte do Centrão, desse pessoal ligado ao PSDB, né, aos republicanos, mas ele sempre agiu, principalmente em relação ao Bolsonaro, sozinho. Ele não tinha o respaldo de outras pessoas. Óbvio que ele acaba sendo instrumento para o PT nesse momento, né, para prejudicar o Bolsonaro, porque o PT visa ganhos eleitorais, políticos, principalmente. Mas eu sempre falei isso. Eu acho que o Moraes sempre agiu sozinho, tem algo pessoal contra o Jair Bolsonaro. 8h55. Óbvio que você tem os simpatizantes. Flávio Dino, né, principalmente, né, o Procurador-Geral da República, que foi indicado do Moraes para o Lula, o Paulo Gonet, entre outros. Agora, quem dá o respaldo, como muitos no passado falavam, que tinha alguma entidade, né, o Jorge Soros, eu nunca achei isso, nunca achei. Carol Barbalho. Pois é, quanto a isso que vocês falaram, né, eu estava vendo hoje pela manhã a live do Jeffrey Chiquini, que usou um artigo da Mônica Bergamo, dizendo que a prisão de Bolsonaro irrita ministro do STF, isola Moraes e pode ser reconsiderada. Né? Mais um indício aí de que o Alexandre, de fato, tem sido isolado, né? Tem sido contra, né? As arbitrariedades dele têm sido contra os outros ministros também, né? Enfim. E eu acho que, inclusive, é simbólico essa visita do Ciro ser a primeira, né, autorizada depois dos advogados. Eu acho que representa muito aí a quem o Bolsonaro decidiu servir nesses últimos anos de governo, né, enfim, nesses últimos anos, não só no governo, mas depois também, né, inclusive, infelizmente, alimentando aí o avanço da ditadura, né? Infelizmente é isso. Eu também fico muito triste. É uma injustiça, é inegável, né? Mas infelizmente foi algo, foi uma colheita. Infelizmente ou felizmente, aqui nós colhemos o que plantamos. Verdade, cara. 8h56, nosso querido Felipe Saldanha. O Ciro Nogueira, ele era contra, pelo menos em 2023, contra o impeachment do Alexandre de Moraes. Deve permanecer com o mesmo posicionamento, acredito. A visita dele ao ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, não muda absolutamente nada o cenário que é trágico para o ex-presidente. Assim como também é para aquelas milhares de pessoas que foram presas arbitrariamente lá em Brasília no dia 9 de janeiro de 2023. Aquelas pessoas, infelizmente, acabaram sendo vítimas desse jogo espúrio aí de poder que acontece na capital do país, né? A questão do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, não é nada confortável, obviamente, é uma arbitrariedade essa prisão domiciliar. O Alexandre de Moraes precisava demonstrar o poder. Ele tem uma síndrome, né, o Alexandre de Moraes, a síndrome do pequeno poder, que atinge alguns agentes públicos que estão em cargos de relevância. Então eles chegam ao poder e acabam usurpando deste poder. Então o Alexandre de Moraes precisava, em razão justamente da decisão do Donald Trump em sancioná-lo, precisava, claro, também demonstrar que ainda há poder na mão dele. Só que é o seguinte, as cartas do senhor Alexandre de Moraes estão acabando. A munição e a dos americanos. De novo. Moraes, neste momento, eu até falei semana passada no meu canal, falei que o Alexandre de Moraes provavelmente será isolado institucionalmente. Veja, o impeachment do Alexandre de Moraes é algo muito improvável. Mas o seu isolamento institucional, e eu explico, é muito provável. O que seria o isolamento institucional do Alexandre de Moraes? Ações que facilmente, né, cairiam em suas mãos, ações mais
políticas que cairiam em suas mãos deixarão de cair. A gente sabe que o sorteio do Supremo Tribunal Federal nas ações é a mesma coisa que a eleição brasileira. Ninguém sabe e ninguém vê. A gente só acredita na informação que nos é repassada. Então eu acredito que essas ações que cairiam nas mãos do Alexandre de Moraes deixarão de cair, ele passará a ficar isolado. A gente viu, por exemplo, a ação do Daniel Silveira, que é na mão do Luiz Fux, agora também a ação do Eduardo Bolsonaro, que caiu nas mãos do Cássio Nunes, se eu não me engano, então, ou do André, acho que é o, como é que é o nome do outro ministro? Mendonça. Nunes Marques. O Nunes Marques e o André Mendonça, né? Num deles caiu a ação lá do Eduardo Bolsonaro, que cairia na mão do Alexandre de Moraes. Então, entendo que o Alexandre de Moraes passará a ficar isolado institucionalmente, até porque ele tem trazido grandes problemas para os demais ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, a visita do Ciro Nogueira é protocolar, mas o que interessa é saber se ele mudou de opinião a respeito de impeachment do Alexandre de Moraes. Acredito que não. Ei, volta aqui, volta aqui. Você já é inscrito no canal? Ainda não? Inscreva-se agora.